Começa agora mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, vamos tratar aí do marco do saneamento que foi aprovado no Congresso Nacional e nós vamos aqui conversar com o especialista para falar sobre esse tema aí que é tão polêmico no momento e vamos aí conversar com o Léo César Mello, que é CEO e especialista em saneamento básico. Ele vai esclarecer para nós aí os principais pontos desse marco regulatório do saneamento durante este Alesp Conecta. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra recebê-lo por aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder conversar contigo sobre um tema tão relevante do momento. Com a aprovação do marco ontem, abre-se muita oportunidade para várias companhias públicas e privadas no Brasil. Pois é importante a gente ressaltar, né? Como você falou, abre-se caminho aí para que outras companhias explorem. Eu gostaria que você fizesse um resumo para a gente explicar de forma didática para o nosso telespectador que está ligado na rede Alesp, Léo. Como funciona esse texto? Qual que é os principais pontos do marco regulatório? Depois a gente vai explicando aí os principais temas, mas primeiro um apanhado geral para a gente esclarecer o nosso telespectador. Não, ótimo. É uma excelente pergunta. Eu acho que é uma excelente linha para a gente poder começar a falar sobre um tema extremamente relevante. O marco, ele não só estabelece a entrada de empresas privadas para a área de saneamento, como ela propõe um ambiente competitivo das empresas públicas e das empresas privadas. No final das contas, você tem aí a população como ponta de lança de todos esses serviços, sendo bastante beneficiada, e uma efetiva em prol de uma melhor qualidade dos serviços. Esse é um dos pontos bastante relevantes. Você tem um impacto muito grande para a população, vai ter um crescimento muito rápido da oferta do serviço de saneamento, a partir do momento que você impõe muitos investimentos para serem feitos. E você traz um outro ponto extremamente relevante, que são as metas de qualidade, que estas são previstas também como um outro fator relevante em melhoria do serviço. Interessante. Agora, do texto aprovado no Congresso Nacional, qual os fatores que você pode destacar para a gente que pode ser um ganho aí para o saneamento básico brasileiro? Primeiro, com a universalização, né? A gente tem a possibilidade de ter uma universalização até 2033. Você tem um ganho absurdo na qualidade de vida das pessoas. Além disso, você também tem uma diminuição muito grande no custo de saúde. Hoje por ano tem quase 350 mil leitos hospitalares que são derivados pela falta de saneamento. Então, além de você atacar a qualidade de vida, você ataca também um outro ponto, que é o ponto da saúde, que é extremamente relevante para as pessoas. Interessante, Léo. E aí, dentro disso, eu gostaria de saber, né, para a gente explicar para o nosso público, por que os projetos em saneamento, né? Você diz aí que o marco tem um prazo aí até 2033, né, para que essas metas sejam cumpridas. Por que demora tanto, né? Nós tivemos aí nos anos 90, por exemplo, aqui em São Paulo, o projeto de poluição do Rio Tietê, né, que avançou em alguns pontos, mas até hoje a gente não tem, né, um rio 100% despoluído. O ano passado, por exemplo, o governador de São Paulo anunciou projetos de despoluição do Rio Pinheiros, mas a gente pensando no global do saneamento, por que essas melhorias, essas modificações demoram tanto? Na realidade, você tem uma necessidade muito grande de implantações de redes de água, redes de esgoto, estações de tratamento, e que requer obras e ações muito grandes dos empreendedores, seja ele público, seja ele privado. Quando você olhando aqui para o ambiente de São Paulo, você vê o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, você vê uma ação muito grande sendo feita, e além disso, você tem um tempo para poder você ter essas ações concluídas. E aí, por isso que você tem um tempo até 2033 para você ter a universalização. Na realidade,
só o fato de você ter a possibilidade de investimento, a possibilidade de ir atrás da universalização e metas muito firmes nesse sentido, faz com que a gente esteja caminhando para um caminho, para um local muito melhor do que o de hoje. A gente vê aí ao longo dos anos, o saneamento é uma área que tem um pouco investimento do que deveria ter. E aí, com esse marco, você estabelece regras e metas para que eles possam acontecer de forma mais construtiva. Agora, é importante a gente abordar, com esse marco, seria a saída do setor público do ramo do saneamento, seria, né, o que a gente chamaria aí de privatização dos serviços, ou não funciona dessa forma? Não é bem assim. O marco ele traz um ambiente de competição. Vamos dar um exemplo aqui, uma empresa como a Sabesp. A Sabesp ela tem a capacidade de competir com outras empresas privadas. O que vai acontecer é que vão ter metas e vão ter definições para que essas empresas públicas elas possam competir em pé de igualdade com qualquer companhia privada. E, de certa forma, esse ambiente ele vai trazer dois pontos relevantes. O primeiro ponto é a capacidade de você gerar projetos estruturados de longo prazo. No segundo ponto, você também vai fazer com que as companhias públicas elas invistam nos ativos que ela tem, elas invistam nas concessões que ela já tem. De certa forma, as duas linhas de trabalho, ela vai trazer melhoria considerável para a população. Interessante isso. E, por exemplo, a gente fazendo um resgate histórico no Brasil, por exemplo, quando se teve privatização nas telecomunicações, por exemplo, na época, o nosso serviço de telecomunicações era bem precário. Com essa abertura, com essa privatização, nos tornamos aí hoje nós temos tecnologia de ponta que nos permite, por exemplo, estar gravando esse programa em ambiente virtual, por exemplo, graças aos nossos serviços de tecnologia de telefonia, tecnologia e banda larga. Você acha que o saneamento ele pode chegar numa questão parecida com serviços de vanguarda em relação, né, chegando até a população? E aí eu lhe pergunto, quanto isso vai custar caro e como as pessoas que não têm acesso a isso vão poder, né, acesso que eu digo, condições financeiras, vão poder receber tudo isso? O que eu te trago é o seguinte: as coisas têm que ser sustentáveis. No final da conta, sustentabilidade ela tem três pilares: o pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico. As tecnologias já estão aí para trazer os ambientes de negócio mais competitivos, trazer os ambientes de negócios mais aderentes à realidade de mercado atual. E o saneamento ele ficou muito de fora com as tecnologias existentes, que em outros mercados eles foram muito mais fortes, muito mais construtivos. Com o ambiente de competição, você tem uma necessidade muito grande de melhorar os seus custos operacionais. E a partir do momento que você tem licitações onde você propõe um ambiente de competição, um dos principais triggers dentro dessas licitações é o valor da tarifa. Então, quem é que ganha? Quem é que ganha? Quem der a menor tarifa e quem é que der a melhor outorga. Isso significa dizer o seguinte: quem der a melhor condição para o município investir na sua cidade, no próprio município, e quem tem a menor tarifa para que a população ela possa absorver os serviços pagando da menor maneira possível. Esse ambiente de competição ele traz uma possibilidade muito grande para a população ter um serviço de maior qualidade com um pagamento menor. E a tecnologia, ela efetivamente, ela vem para poder facilitar e diminuir os custos hoje existentes. Hoje estamos bastante animados porque, comparado com outros mercados, o saneamento realmente ele é um dos mercados que pouco cresceram em relação às técnicas e às tecnologias envolvidas hoje. Agora, na sua opinião, Léo, é correto, né, que a Agência Nacional de Água seja, né, o órgão regulador do setor entre estados e municípios? É legal você fazer uma explanação para o nosso telespectador, quais as responsabilidades do Estado em relação ao saneamento e ao município, como ficou regulamentado tudo isso? Hoje você tem, olhando antes do marco, antes dele ser regulamentado, você tem mais de 60 entidades de regulamentação. Isso traz muita insegurança jurídica, isso traz uma complexidade de regras assim absoluta.
O que que o marco, qual que é o ponto importante que o marco traz? Ele traz muita segurança jurídica, ele traz maior previsibilidade das regras para os operadores, tanto seja ele público ou seja ele privado. Ele traz um efeito de comparação a partir do momento que eu tenho uma companhia, ela sendo a reguladora do setor, essa companhia ela possibilita comparar empresas, comparar entidades. Hoje a regulamentação é muito feita pelos próprios municípios e pelo próprio governo estadual. E isso traz uma insegurança muito grande e acaba não tendo como trazer maior competitividade. E no final das contas, essa maior competitividade ela traz um melhor serviço para a população. Além disso, com uma fiscalização e uma regulação única, fica mais fácil de desenvolver soluções inovadoras que adequam a todas as partes da operação. Isso sem falar do controle, que é muito mais simples, do ponto de vista operacional, do que qualquer outro local. Legal, interessante esse fator e a questão, né? Muita gente, por exemplo, tem restrição, isso, por exemplo, no estado, vamos pegar aqui o exemplo do estado de São Paulo, onde a Sabesp, por exemplo, ela presta serviço com excelência, porém, ela tem prejuízo em alguns municípios do estado de São Paulo, em compensação, lógico, em outros, né, ela consegue implantar esse lucro. Como fica essa situação, você tendo em vista que tem municípios que não dão lucro nenhum? Como as companhias terão interesses nesses municípios? Excelente pergunta, Guga. Eu acho que o Marco ele pensou bem nisso. Ele traz a capacidade de você olhar a criação de blocos de grandes municípios e pequenos municípios. Ele traz a capacidade de você olhar o filé, que são os grandes municípios, os municípios com grande taxa de retorno, com os ossos que a gente fala, que são municípios que você não tem muita atratividade econômica para você fazer um investimento. Então, permite uma viabilidade financeira com operações pensando nos dois tipos de municípios, olhando ele como blocos de município. Isso o Marco, ele pensou e acaba sendo financeiramente muito sendo colocado do lado os ativos que têm a menos capacidade financeira. Então, o Marco ele traz o seguinte: ele olha a possibilidade do olhar em bloco, ele traz muita viabilidade econômica e dessa forma traz muita segurança para toda a população. Interessante nessa questão toda. Você falou do bloco dos municípios. Quem regulamenta esse bloco? Como é feita a análise? É importante que a gente pergunte, né? Porque vai caber à agência reguladora, vai caber aos estados. É importante a gente explicar isso, viu, Léo? Hoje, a partir do marco, vai caber às agências reguladoras junto com seus estados de origem. Então, a agência reguladora ela vai ter que ter a capacidade dentro de casa de estruturar essas modelagens, de estruturar esses painéis, de estruturar esses blocos para poder ofertar ao mercado de melhor maneira possível, que não afete a capacidade, não afete a condição do serviço a ser proposto. Então, um dos pontos chaves nesse marco regulatório é a Agência Nacional de Águas, que eu acho que é um caminho extremamente salutar, bom, e vamos ter um crescimento muito grande nessa agência reguladora. Agora, por exemplo, eu via, por exemplo, a defesa, né, de algumas pessoas que são contra, dizendo que isso pode prejudicar muito a população que não tem recurso, a população das periferias e a população, né, que depende aí de um serviço de saneamento a custo popular, às vezes com isenção de tarifa e tudo mais. Até que ponto isso pode prejudicar essa população, Léo? Os projetos, quando eles são bem estudados, visto agora, estão vários projetos em editais abertos pelo BNDES, ele tem a prerrogativa de pensar dessa forma, de pensar na tarifa social, de pensar no cidadão que não tem a mesma condição de pagar uma água adequada para o seu dia a dia. Então, é fundamental que essas modelagens elas sejam feitas de maneira muito estruturada e é fundamental que seja pensado como é que o pilar social ele vai ser relevante para o sucesso desses empreendimentos, entendeu? Agora a gente fala, né, da água, né, que é um bem necessário aí para a sobrevivência da população. A partir do momento que ela deixa, né, de ser cuidada, né,
pelo setor público e ela vai para o setor privado, não é um sinal que nós teremos aumento de custos, de tarifas que vão chegar à população em geral? Isso não pode gerar, às vezes eu tenho uma condição melhor, eu vou pagar por um serviço bom, tudo bem, mas eu volto a reafirmar, né, e você conhece bem esse marco, e as pessoas que não têm condição de pagar por um bom serviço, será que elas não vão começar a ter a partir de agora um serviço inferior? Não, porque o serviço de universalização ele é para todos. E além do mais, o ambiente de competição, como eu tinha dito numa das questionamentos que você fez muito bem colocados atrás, o ambiente de competição ele traz uma melhor tarifa, uma menor tarifa. Isso significa dizer o seguinte: no final da ponta, as pessoas vão estar pagando menos por uma qualidade maior. Então o marco ele traz a possibilidade de você pagar menos tarifa com ambiente de competição e uma maior qualidade de água com metas muito bem claras e exigidas pelo marco regulatório e controladas e fiscalizadas pela ANA. Esse é um Agora, ganho nessa, absurdo. Entendo. Agora, nessa questão que você salientou agora, a questão das metas a serem cumpridas, né? Como será a avaliação, a cobrança? Existem, né? Como você falou, tem prazos aí que até 2033 tudo, né, seja cumprido, mas vamos supor, aqui no Brasil a gente já teve outros problemas em outros setores, por exemplo, de metas que nunca são cumpridas, como as autoridades e também, né, a população, o consumidor em geral, vão poder cobrar por essas metas. Esse é um ponto bastante relevante que você está trazendo, mas há de convir que o ambiente de trazer metas e aumentar a excelência dos serviços, ela já é um diferencial para o que hoje é posto, né? Hoje você tem as companhias de saneamento hoje estaduais sem regras e sem metas claras para poder você ter um investimento maciço, você controlar evidentemente parametrizar essas metas de qualidade devem existir em qualquer contrato de serviço público, qualquer contrato. E essas licitações que vão acontecer, esse ambiente que traz o que o Marco trouxe, ele vai elevar a qualidade do serviço e proteger muitos recursos naturais hoje existentes. Hoje você tem além do que, além de você ofertar essa água tratada, você tem que cuidar dos seus recursos naturais. E você ter metas muito fortes, muito embasadas e um ambiente regulador que seja único, que seja juridicamente correto, que tenha capacidade de comparações, que tenha capacidade de olhar de maneira ímpar, que é o lugar, que é o caso da Ana, ele vai trazer um ambiente muito bom para toda a população e para natureza de maneira geral, para o meio ambiente de maneira geral. Porque a partir do momento que você também coleta a água do rio para você tratar, você joga essa água que você usa, esse efluente que você usa no rio também. E se você não tiver um ambiente regulador, você vai estar prejudicando exatamente teus recursos naturais. Então, o ambiente de meta, o ambiente competitivo, o ambiente que o marco traz, ele vai fazer com que a gente, em curtíssimo prazo, a gente tenha um resultado muito bom para o nosso dia a dia. Interessante, né? Esse contexto. E eu quero te fazer uma pergunta também que é bem sensível nas discussões que a gente viu antes da aprovação e também agora com essa aprovação, isso veio à tona novamente. Seria assim, a gente pode afirmar que seria a privatização do saneamento básico no Brasil ou não funciona desse jeito, Léo? É importante a gente esclarecer de forma bem didática para a população que nos assiste. Não, o ambiente da privatização, ela traz um ambiente no Brasil. O marco ele foi feito de maneira a trazer competição. Ele não necessariamente você precisa privatizar. As proposições elas vão estar na mesa para uma Sabesp concorrer, uma Copasa concorrer, da Companhia do Estado de Minas Gerais, uma Sanepar, que é uma companhia do Estado do Paraná. Ela traz um ambiente competitivo onde a própria companhia estadual ela pode participar, diferentemente do que acontece em outros países no mundo, que aí você tem sim um ambiente focado em privatizações. Então aqui no Brasil, além de você trazer esse ambiente
de competição, ele traz o ambiente de competição também para os organismos estaduais. Isso é muito bom para a população. Muito interessante isso, mas aí eu lhe pergunto, e a gente tem que ser claro aí para o telespectador. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A Sabesp, a partir de agora, se ela quiser prestar serviço no Rio de Janeiro, ela pode oferecer esse serviço ou existe alguns limites e algumas regras para que esse serviço seja exercido? Não, perfeito, ela pode prestar serviço em outro estado. Ela tem que se habilitar e prestar um serviço para um outro estado. A Sabesp é uma empresa AAA, é uma empresa muito forte do ponto de vista de artifícios técnicos, de conhecimento sobre o setor de saneamento, e ela vai ter possibilidade também de concorrer em outros ambientes. Muito interessante. Agora, o saneamento básico, né, é uma questão de extrema importância para a população brasileira e nós vivemos talvez a pior crise sanitária que a nossa geração, talvez outras gerações que vieram antecedendo a gente, não passaram por uma crise tão difícil. E eu gostaria de saber qual que é a relação do saneamento com a Covid-19 e se esse marco aí pode trazer benefícios para problemas futuros, né, que a gente possa passar parecidos com esse. De fato, essa pergunta ela é extremamente atual, tá? O saneamento, ele, por si só, ele dificulta a transmissão de todo tipo de doença, ele fortalece as pessoas e diminui o risco. Assim, você tem de cara um ganho muito grande nas condições sanitárias das pessoas. Sem sombra de dúvidas, um ambiente onde você tem uma melhor qualidade de vida, uma melhor adequação dos recursos hídricos que você utiliza, tanto na melhor qualidade de água tratada, como na melhor qualidade de efluentes descartados dentro de um corpo receptor, ele vai trazer uma qualidade e uma condição sanitária. Não tem um link em relação à transmissão de dúvidas, você tem aí uma possibilidade muito grande de um ambiente sanitário que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito interessante, né? Agora, na prática, você que é uma pessoa uma pessoa que entende bastante disso, quanto tempo nós vamos demorar aí para entender e começar a surtir, né, a ver que as mudanças têm surtido efeito? Você tem uma base através de algum estudo, né? A gente sabe que é uma discussão no parlamento há muitos anos essa implantação, muitos parlamentares brigaram pela causa, outros foram extremamente contra, chegamos aí à aprovação. A partir de agora, na sua opinião, quais os passos para que a população possa sentir uma diferença? Hoje você já tem um ambiente extremamente cheio de oportunidades para a área do saneamento, né? Ou mesmo antes do marco regulatório, você tem várias concorrências, várias licitações sendo feitas com o intuito de você trazer a concessão e você aumentar o número de investimento na área de saneamento. O que vai acontecer agora com o marco? Você vai abrir uma quantidade de oportunidades muito grande, porque os contratos eles precisam ser válidos, eles precisam ter que fazer com que os contratos eles estejam validados e em dia. Então, os próprios municípios eles vão ter a necessidade de efetivamente ter um serviço de melhor qualidade. Então, isso de fato você tem logo um ganho absurdo em curto espaço de tempo, ou propor uma nova concorrência que vai fazer com que outros ambientes, outras personalidades jurídicas, elas possam competir de maneira igual e de maneira a trazer um melhor bem-estar para a população. Então, essa possibilidade de ter agora um ambiente de competição, ele vai, de fato, em curto espaço de tempo, nos próximos 4, 5, 6 anos, a gente já vai ter resultados assim gigantes para a área de saneamento no Brasil. Entenda, é muito interessante, né? E agora eu quero saber, na sua opinião, também nós estamos chegando aí nos momentos finais já do nosso programa, eu queria que você elencasse, né, na prática, quais os avanços que nós teremos aí em curto prazo. Na prática, os assuntos em curto prazo que a gente tem é a possibilidade de novos editais. E na rua, isso de maneira
objetiva. O BNDES agora tem um programa que soltou várias concorrências ao mesmo tempo. Você tem hoje a Companhia Estadual de Alagoas, você tem Cariacica, você tem Companhia do Rio de Janeiro, você tem várias companhias hoje vários ativos que vão ser colocados à disposição para que a iniciativa privada ela possa competir de igual para igual com a iniciativa pública e já vai ter resultado efetivo por conta do marco. Isso é muito bom para a população. Entendo, Léo. Eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje e vamos falando aí do marco do saneamento básico, que foi uma grande luta, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para o telespectador da Rede Alesp. Eu queria agradecer a oportunidade de falar de um tema tão virtuoso, tão na moda para o momento. Eu acho que é uma oportunidade que o Brasil tem ímpar para poder investir no mercado de saneamento. Então, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar e estar aberto para outras e quaisquer condições de conversar com vocês sobre o tema. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação. A Alesp Conecta de hoje falou aí do marco regulatório do saneamento básico que foi recentemente aprovado pelo Senado Federal e visa aí melhorias no fornecimento do saneamento básico por todo o Brasil. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!